Olá pessoal, boa tarde. Aos inscritos também boa tarde. Desculpe, eu chamei de seguidores e fui corrigida. Então, aos inscritos, boa tarde. E o nosso vídeo de hoje, a minha fala vai ser rapidinha, só o suficiente para elucidar algumas pequenas dúvidas, né, com relação à concessão dos parques nacionais e florestas nacionais que o governo está promovendo a partir do ano passado, mas que já tinha sido iniciado em Priscas Eras e a partir do governo anterior, reativado, e agora, a partir de novembro do ano passado, foi assumido, vamos dizer assim, né, pelo governo do presidente Lula, pelo ICMBio e pelo IBAMA. O Chile sofre longos períodos de seca há mais de uma década. Desde a quarta-feira da semana passada, as temperaturas chegaram à faixa de 40 graus Celsius na região central do Chile, o que aumentou o risco de incêndios. Os incêndios começaram na sexta-feira e já arrasaram 43 mil hectares, queimando 15 mil casas, especialmente em bairros pobres. O fogo cresceu de uma forma inesperada, deixando quarteirões isolados pelas chamas e matando os moradores da região enquanto eles tentavam fugir. As autoridades desconfiam que alguns incêndios tenham sido causados de forma intencional. E para complicar, fortes rajadas de vento ajudaram a espalhar as chamas. Ontem ainda existiam quase uma centena de focos de incêndio. O governo decretou toque de recolher nas regiões atingidas pelo incêndio para evitar saques das residências das quais os moradores tiveram que fugir e para poder concentrar as forças de segurança no salvamento de vidas e também apagar as chamas. Muito se falou sobre os incêndios na Amazônia no segundo semestre do ano passado. A fumaça sobre Manaus, como a fumaça chega recorrentemente, cada vez mais, às nossas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, quando as condições de vento apontam para lá. Mas ninguém chegou a ver pessoas de fato morrendo queimadas no meio da Amazônia. Os incêndios aqui são muito mais suaves e controlados do que aqueles que se observa agora no Chile e na Espanha, em Portugal, onde carros foram encurralados no meio de estradas e as pessoas terminaram morrendo queimadas. Por que isso acontece? Os incêndios aqui, eles são, né, em sua grande maioria, criados pelo homem, quase que exclusivamente criados pelo homem. A Amazônia ainda tem um clima relativamente benevolente. A estação seca não é tão longa, né? Nem temos tantas secas como foi descrito agora para o Chile, e as temperaturas dificilmente chegam a 40 graus. Mas isso não significa que essa situação deva permanecer dessa forma ao longo dos próximos anos. Estimativas são de que a temperatura média do planeta segue crescendo mais ou menos 0,3 graus Celsius por década, e em algumas áreas do mundo essa temperatura cresce numa velocidade ainda maior. E aqui na Amazônia a gente tem uma previsão de crescimento bastante acelerado. E o que podemos fazer para não ver brasileiros, casas de brasileiros pegando fogo, pessoas morrendo queimadas aqui no nosso país, da mesma forma que vemos em outros países? Sem dúvida, a manutenção da cobertura florestal, a preservação da Amazônia, a preservação de todos os nossos parques, os parques no Cerrado, na Mata Atlântica, tem um papel fundamental para o adiamento dessa condição terrível que muita gente acredita que será inevitável, mas o que a gente pode fazer para jogar ela mais para frente, para um futuro mais distante, para evitar que ela atinja os nossos filhos, talvez os nossos netos.
Se por um lado nossas unidades de conservação das várias categorias, sem dúvida alguma, têm um papel fundamental na preservação do clima do país, por outro lado, importantes mudanças estão acontecendo nesse exato momento sobre a gestão dessas unidades de conservação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seguindo o conselho de Thelma Monteiro, eu entrei nessa página ppi.gov.br para entender como está essa coisa das concessões das unidades de conservação no Brasil para a iniciativa privada. PPI é o Plano de Parceria de Investimentos. Então vamos dar uma olhada aí no site do PPI para entender melhor do que se trata. Então tá aí a página dos projetos. A carteira de investimentos do PPI reúne oportunidades de negócios e melhorias para o país. Será? Juntos estamos transformando a realidade dos brasileiros. Conheça os projetos, seus benefícios e entenda como cada um deles vai beneficiar o Brasil. Quer dizer, não é debate nenhum, né? Poderia ser, e discuta, entenda se eles vão beneficiar o Brasil ou não, né? Mas a gente já tem que assumir que eles vão necessariamente beneficiar. Eu tenho sérias dúvidas, especialmente nos projetos da área ambiental. Aí você tem projetos em inúmeras áreas, né? Agricultura e abastecimento, defesa e segurança, energia, financeiro, infraestrutura hídrica, infraestrutura social, infraestrutura urbana, meio ambiente, que é a principal preocupação aí do nosso canal, mineração e saneamento. Claro que os vários projetos nas mais diversas áreas têm implicações ambientais, sobre isso não há a menor dúvida. Mas vamos começar a análise por essa parte de meio ambiente. Vamos ver o que tem aí. Os projetos de meio ambiente, eles caem em duas categorias. Florestas para manejo, é a primeira categoria, e a segunda é parques e florestas para visitação. Então algumas são para manejo, outras são para visitação. E tanto o manejo quanto a visitação seriam entregues aí à iniciativa privada, à gestão privada, né? Então vamos pensar agora na importância que a gente tem as nossas unidades de conservação, né? E vamos pensar nas implicações, né? Que manejo é esse, né? Do que se trata, né? E como que a iniciativa privada, que o capital pode influenciar positivamente ou negativamente a visitação. Então, primeiro, é bom que a gente distingua muito bem o que significa manejo, né? Manejo significa trabalhar com as mãos, manejar. E manejar não parece ruim, parece bom, porque a gente maneja as coisas em nosso benefício. Esse espaço verde aqui, dentro da minha casa, foi altamente manejado por mim, né? Eu incluí algumas espécies, né? Aqui a gente tem uma castanheira, aqui a gente tem um mogno, ali na frente um ipê. Eu tive que estar sempre podando, plantando, eliminando. Então eu manejei esse espaço. Parece bom. O problema é que esse termo ele é utilizado para acobertar uma atividade muito mais destrutiva, que é a exploração madeireira, a derrubada de árvores da floresta virgem, o corte de árvores centenárias, que tem seríssimas consequências para a estabilidade ecológica das florestas manejadas. Vamos ver aí a lista das florestas, das flonas, né, florestas nacionais oferecidas para o manejo. Floresta Nacional de Balata Tufari, no Amazonas. São várias, né? Floresta Nacional de Chapecó, Santa Catarina. Olha só, nem conheço, né? Mas deve ser um dos poucos remanescentes, né? Da Mata Atlântica ali na região de Santa Catarina.
Floresta Nacional de Humaitá, no Amazonas, Floresta Nacional de Iquiri, também no Amazonas. É um montão, né? Eu não vou ficar lendo uma por uma, quem quiser entrar no site e se informa. Eu me interesso por essa aqui em especial, a Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. Porque é uma área relativamente próxima aqui de onde eu moro, com seríssimos problemas ambientais, invasão, grilagem, garimpo. Então eu tenho uma preocupação com a região do Jamanchim, inclusive onde passa a BR-163, e por isso que também eu vou olhar com mais detalhes ali a Floresta Nacional do Jamanchim, onde pretende-se passar a Ferrogrão, que também promete trazer imensos impactos ambientais para toda a região, inclusive para a flora do Jamanchim. Então, o que está sendo oferecido aí da flora do Jamanchim? Concessão florestal para a prática de manejo florestal sustentável, voltado à exploração econômica de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, em 3 unidades de manejo florestal na Floresta Nacional do Jamanchim. Então você vê que ela está sendo oferecida para exploração sustentável. Quem vai achar ruim? Ué, se é sustentável é bom, né? Mas será que é sustentável mesmo? A gente sabe que a floresta amazônica está ficando cada vez mais seca, a região está ficando cada vez mais quente, e grandes incêndios, como a gente falou ali no começo do vídeo, podem acontecer a qualquer momento. E quando você tira uma árvore da floresta, você aumenta a insolação, né? Então o sol bate mais baixo, né? O sol bate até o nível do chão, a floresta vai ficando mais quente, vai nascendo capim, vai acumulando combustível no interior da floresta, e uma hora essa floresta pode queimar. Ainda mais que nós temos as mudanças climáticas acontecendo a todo vapor. Então, é sustentável cortar árvores centenárias do centro da floresta amazônica? Para quê? Vocês querem progredir para aquela situação que a gente viu aí no Chile, de grandes incêndios fora de controle? É engraçado que quando o Serviço Florestal Brasileiro foi criado, lá atrás, né, eu questionei Tasso Azevedo, o criador, o primeiro responsável pelo Serviço Florestal Brasileiro. Eu questionei sobre a adequação de explorar árvores de floresta primária, árvores que não foram plantadas pelo homem, em um contexto de mudanças climáticas. Na época, Tasso dava certificação para madeireira. Depois, mais tarde, ele foi lidar com a questão climática. Então ele fala muito do clima, de aquecimento global e o caramba. Mas nunca me respondeu. Vale a pena a gente cortar árvores centenárias? Para quê? Qual é o objetivo? O que a gente ganha com isso? São pouquíssimos empregos. Um impostinho aqui, um impostinho ali. Destruir a flora do Jamanchim. Quer dizer, depois que você corta uma árvore de 200, 300 anos no meio da floresta, aquilo ali vira uma juquira, vira uma coisa impenetrável. Não vai crescer outra árvore em outro século. Você não vai ter uma árvore dessa, ainda mais num contexto de mudanças climáticas. Então não é sustentável. Vale a pena fazer isso? Vale a pena pegar as nossas flonas e entregar para programa de parceria de investimentos? Que investimento? Não tem investimento nenhum aí. Investimento é bom, tá? Então você tem a iniciativa privada investindo na economia, maravilha, mas não tem investimento. O que tem é madeireiro tirando árvore. Isso é pilhagem. PPI, Programa de Pilhagem Intensiva. Esse deveria ser o nome. Tudo bem, o Jamanchim é uma coisa. Vamos dar uma olhada agora na Floresta Nacional de Chapecó, Santa Catarina. O que eles estão oferecendo? Vamos lá, Floresta Nacional de Chapecó. Concessão florestal para manejo florestal sustentável. É sustentável. Com a exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros. Olha só, também está prevendo corte de árvores ali na Floresta Nacional de Chapecó. Então aí vocês estão vendo a localização da Floresta Nacional de Chapecó, em Santa Catarina, lá no extremo oeste ali do estado, né? Vamos dar uma olhadinha nela? É essa manchinha, tá vendo essa manchinha verde? É uma manchinha verde perto da cidade de Chapecó, no meio de uma imensa área cheia de desmatamentos,
né? Olha só, ela é relativamente pequena, toda cortada por estradas, tem uns talhões aí, deve ter muito eucalipto plantado e deve ter algumas árvores nativas, né? Deve ter deve ter o seu valor para a biodiversidade, né? Ainda mais considerando que está tudo tão desmatado em volta. Olha aí, precisa entregar para iniciativa privada? Não pode virar uma sede administrativa, estrada que corta para um lado, estrada que corta para o outro. Não dava para ser uma unidade de conservação, para preservar o pouco que sobrou da biodiversidade de Santa Catarina, que já é tão pouco, né? Então a Floresta Nacional de Chapecó, ela deve ter 3 quilômetros de lado a lado. Assim, se você for fazer uma caminhada ali para fazer exercício, você começa a andar, você sai do outro lado. Quer dizer, é minúscula, vai entregar isso para exploração madeireira? Não, realmente não faz sentido. Eu quero só fazer uma ressalva que tanto as florestas nacionais, as flonas, né, como os parques nacionais, são parte do SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O SNUC a lei data de 2000 e rege esse tipo de unidade de conservação, né? No caso das florestas nacionais, o uso das florestas previsto nessa série de concessões, né, do governo também, diz que a exploração, seja ela qual for, tem que ser sustentável e a exploração deve ser das comunidades que moram nessas florestas. Qualquer coisa que se faça, né, nas florestas nacionais deve ser de exploração sustentável, inclusive de produção de madeira, mas pelas pessoas que são naturais daquela floresta, residentes naquela floresta, não por empresas de fora. Então isso que a Thelma falou é muito importante, né? Não dá para pegar as florestas das flonas e sair entregando para as madeireiras por aí. Isso aí não está previsto no SNUC, né? Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Mesmo assim, eu sou crítico da ideia do manejo florestal comunitário, exercido pelas comunidades residentes nas flonas. Apesar de que esse seria previsto pela lei como possível se exercido de uma forma sustentável. A questão é possível fazer exploração de madeira na floresta tropical de forma sustentável dentro desse contexto de mudanças climáticas em que as florestas estão cada vez mais vulneráveis? Não creio que esteja. Melhor seria se as comunidades locais recebessem para proteger aquela floresta, para mantê-la viva, verde, funcionando pelo maior tempo possível. É isso aí, valeu. Amanhã vamos falar com mais detalhes sobre as concessões dos parques nacionais. No caso dos parques, uma concessão para organização de atividades de turismo ecológico. Será que é mesmo ecológico? Será que é mesmo um bom negócio para o Brasil? Não percam. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.